Vamos começar, né? Há uma promessa que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele vai estar presente. E nós sairemos com conteúdo, né? Com o poder do Espírito Santo na vida da gente. A gente escolheu uma música aqui, a Val, chama Brilhar por Ti. É a nossa responsabilidade como cristão aqui neste mundo, né? De onde quer que estivermos, brilhar por Jesus. Eu acho que começando o ano 2019, essa deve ser a nossa proposta, né? Vamos cantar, maestros? Brilhar por Ti. Assentados mesmo, ok? A gente costuma cantar sempre 2. Um sentado e depois o outro em pé, ok? É para cantar, hein? Essa é uma música que foi gravada lá em 2003, então uma música conhecida, pelo menos, deveria ser, né? Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz. Eu não lembro a letra, né? Faz a união com Deus que o brilho produz. Vamos fazer o seguinte, podemos recomeçar? Por favor. Volta aí. Foi só um ensaio. Pode voltar, por favor. Começar certo, né? Obrigado. A gente tem uma equipe fera e resolve tudo na hora. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. Por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quando eu tento me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu
Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que Bem, onde quer que estivermos, né? Mesmo sem palavras, contar ao mundo de Jesus. Olha que responsabilidade, né? Não há o que temer. Vamos cantar? Com Jesus do nosso lado, não temos o que temer, não é? Assim que começar, vamos ficar em pé e com gratidão vamos cantar ao Senhor, né? Vamos ficar em pé? Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minhas mãos. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
bom que você veio aqui. Nesse momento nós vamos orar. Assim como estamos, provemos as provas. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui na nossa casa de oração. Obrigado pela chuva que cai lá fora, porque assim podemos ter o nosso alimento dia a dia. Senhor, queremos te pedir para que o Senhor venha abençoar a tua igreja da Vila Matilde, abençoe a liderança, abençoe os membros. Temos membros, ó Pai, doentes, necessitamos da tua bênção, da tua cura, que o Senhor possa colocar a tua mão sobre eles, ó Pai. Cuide deles. Fique também, Senhor, com o pregador nessa noite, o Wilson, que ele fale inspirado por ti, e que possamos mais uma vez, ó Deus, sairmos daqui diferente da forma que entramos. Fica conosco nessa semana. Nos dê agora a tua palavra através do Wilson. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Toma meu coração, pois não posso dar. Ele é tua propriedade, conserva-o puro e bom, conforme o teu querer, pois sozinho eu não vou conservá-lo para ti. Preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir teu querer. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Salva-me, Senhor, salva-me, por favor, me ajuda a lutar, a despeito de mim mesmo. Tão fraco eu sei que sou, tão diferente de ti, mas eu sei que vou vencer, pois tu venceste a cruz por mim. Quero viver firme em ti, meu Jesus, firme em tuas promessas, seguindo tua luz. Molda-me, forma-me, a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Amém.
Som? Ah, sim. Outro dia eu, conversando com o Wilson, falei, Wilson, tem uma data para você pregar. Você prega? Ele falou, prego. Que bom. Então arrumei a data para ele, é hoje. Wilson, vem aqui, por favor. O Wilson veio de São Miguel, conheço ele já há um pouco tempo, né, Wilson? Conheço. Não vou falar tempo não, né? Está acompanhado da sua esposa, a irmã Ruth, a Jaqueline e o genro Tinho. Tá bom. José Roberto Tinho. Nessa noite ele vai dividir o pão conosco. Muito obrigado por você aceitou. Tá? Que Deus te use mais uma vez. Obrigado, Wagner. Conheço. A gente não vai falar o tempo que a gente conhece, né? Porque senão os irmãos vão descobrir a nossa idade, né? Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos nesta noite. Eu escolhi um tema nessa noite. Geralmente a gente vê na igreja historinha infantil e a gente vê muito, eu já ouvi muito e vi a história de Jonas, né? Contada. E de várias maneiras. Eu já vi a história de Jonas ser contada, né? Interpretação, cada um tem uma interpretação e tira uma lição para a sua vida. E eu gosto muito do livro de Jonas. E nós vamos falar sobre Jonas essa noite. O livro de Jonas tem um conteúdo muito... É um dos profetas menores da Bíblia. Isso não quer dizer que o profeta não tem a sua importância. Nós vemos profeta Jeremias, profeta Isaías, os outros profetas que se destacaram. E Jonas, por ser um profeta menor, tem um conteúdo valioso no seu livro, que serve para nós como lição para nossas vidas. Eu gosto muito do livro de Jonas. E eu queria dizer para os irmãos, o livro de Jonas, ele foi escrito, eu marquei aqui porque eu sou muito ruim de data. Às vezes eu me lembro, mas esqueço a data correta. Mas o livro de Jonas, ele foi escrito no ano 793 a 753. E demorou quantos anos? Quem é bom de matemática? 793 para 753. São 40 anos para ser escrito o livro de Jonas. E nós vemos que o livro de Jonas é pequeno, ele tem 4 capítulos, mas levou uma data enorme para ser escrita, né? E Jonas, quem que era Jonas? Jonas é o principal autor desse livro, ele que é o autor desse livro. Nós encontramos na Bíblia o livro de Salmos, e muitas pessoas acreditam assim que Davi que escreveu todo o livro de Salmos, não é? Mas não é exato. Nós temos vários autores no livro de Salmo que escreveu o livro de Salmo. Jonas não, Jonas foi o próprio que escreveu o livro de Jonas. Jonas, ele foi o único profeta galileu do Antigo Testamento. E ele nasceu em Israel, ele nasceu perto de Nazaré, ali perto de onde Jesus viveu. Jonas recebeu a missão de pregar o evangelho de arrependimento a uma cidade, que era a cidade de Nínive. E nós sabemos a história, o que aconteceu na vida de Jonas. Eu escolhi o hino, que nós cantamos o primeiro hino, Não Há O Que Temer. Quando Deus manda a gente para fazer um trabalho, fazer qualquer coisa, Ele sabe o que vai acontecer conosco. Portanto, a voz de Deus é uma advertência para que nós possamos fazer aquilo sem temer nada, porque Deus vai nos ajudar. Os irmãos lembram quando Moisés foi chamado? Ele falou, eu não sei falar, não sei. O que Deus falou? Eu estarei contigo todos os momentos. Eu colocarei na tua boca as minhas palavras. E assim que Jonas deveria ter compreendido quando Deus chamou ele para esse trabalho. Deus chamou Jonas para pregar a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade
a capital da Assíria. E os irmãos sabem como que eram os assírios, né? Eram homens violentos. Eles não tinham medo de nada. Eram os guerreadores. Quando eles ganhavam a batalha, eles eram sanguinários. Eles pegaram os adversários e matavam todos. Eles eram muito sanguinários. E talvez isso aconteceu com Jonas. Quando Deus falou para Jonas assim, vai pregar na cidade de Nínive, eu acho que ele temeu, ele teve medo. Falou, eu vou pregar para os assírios, um pessoal violento, que muitos brutos, né? A reputação deles era de opressores. Além disso, eles eram inimigos de Israel. E Jonas nasceu em Israel. Como um inimigo vem pregar para nós aqui. Foi isso o temor de Jonas. O orgulho de Jonas fizeram com que ele fugisse de Deus. Eu tenho uma observação aqui no livro de Jonas, que eu queria ler para os irmãos, que diz assim, ó: o temor e o orgulho de Jonas fizeram com que ele fugisse de Deus. Ele não queria ir a Nínive pregar arrependimento a esse povo, algo que Deus havia ordenado, porque sentia que eles eram inimigos e estava convencido de que Deus não levaria a sério sua ameaça de destruir a cidade. Uma das coisas, ele temeu o orgulho dele. Ele falou, não vou pregar para aquele povo. E também ele pensou o seguinte, Deus não vai destruir aquela cidade. Deus não vai destruir os ninivitas. Isso que ele pensou. E durante esse pensamento dele, ele teve a seguinte ideia. Eu vou fugir. Vou comprar uma passagem de qualquer coisa aí. Comprou uma passagem de um navio e fugiu para Tarsis, né? Cidade, rumo a Tarsis. Irmãos, Jonas, ele seria o primeiro missionário enviado naquela época para terras estranhas. Foi o primeiro missionário que Deus enviou para terras estranhas, daquele lugar. E Jonas seria a pessoa que levaria o maior reavivamento da história naquela época, que era o reavivamento espiritual para os ninivitas. Jonas, ele recebeu um chamado direto de Deus. Deus falou com ele, vai a Nínive e prega a mensagem do advento. Mas ele o quê? Ele desobedeceu. Eu fico pensando aqui, se Deus chegasse pessoalmente para nós e fizesse um chamado assim, você vai lá para... Hoje nós falamos comunidade, né? Você vai pregar em tal comunidade. Você vai entrar lá e vai pregar uma mensagem de arrependimento. O que seria de mim e dos irmãos? Será que nós obedeceríamos? Será que nós ficássemos igual Jonas, né, com medo? Tentasse fugir da presença de Deus? É muito difícil responder, né? Mas Jonas, ele resolveu fugir da presença de Deus. E comprou uma passagem para o navio e foi para um lugar distante. E no meio do caminho nós sabemos a história de Jonas e o que aconteceu, né? O mar começou a se agitar. E Jonas sabia, olha só, irmãos, Jonas sabia o que estava acontecendo era por causa dele. O que ele fez? Ele foi lá para o fundo do navio, lá, né? Onde fica a casa das máquinas, né, que a gente chama. Ele foi descendo andar por andar e chegou até o fundo. E as pessoas começaram a se perguntar, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Nunca aconteceu. E começaram o que a fazer? Jogar as cargas do navio para que o navio ficasse mais leve, para poder não ir a naufrágio. Mas nada acontecia de o mar ficar quieto. O mar cada vez se agitava mais. Irmãos, uma das coisas que nós devemos lembrar é o seguinte: todas as vezes que o povo se corrompia, a maldade entrava no mundo, a impiedade, o pecado, Deus enviava um profeta
para levar a mensagem de arrependimento a esse povo. Foi assim com Isaías, com Jeremias, com outros profetas que nós conhecemos. O povo se corrompia, Deus mandava um profeta, o povo se reconciliava com Deus, orava, se vestia de saco e jejuava e orava e se arrependia. De repente, Deus mandava o quê? Outro profeta. Foi assim que Deus mandou Jonas para essa cidade. O profeta do reavivamento, para que Jonas fizesse um reavivamento com aquele povo. Uma mensagem aqui. Quando Jonas desobedeceu a Deus, ele se sentiu assim, desencorajado, sem coragem. Talvez nós pudéssemos dizer assim, que ele negligenciou aquilo que Deus dera para ele fazer, o empenho dele de pregar o evangelho a essa cidade. Mas Jonas foi lá para o fundo do navio, desceu ao fundo do poço. Irmãos, talvez quando as coisas estão boas para conosco, nós estamos bem perto de Deus. E quando alguma coisa nos acontece, a gente tenta fugir um pouco, né? Fica meio um pouco escondido, né? Porque talvez nós desobedecemos a palavra do Senhor. Jonas desceu para o fundo do navio. Assim como a cidade de Nínive desceu ao fundo do poço com seus pecados, com seus homens pecadores. Assim Jonas também se sentiu naquele momento no fundo do poço. Queria dizer nessa noite para os irmãos, você já se sentiu alguma vez no fundo do poço? Assim como Jonas, desencorajado, sem perspectiva de vida, porque aquele navio ia naufragar e todos iam morrer. Você já se sentiu assim? Não podemos ficar desencorajado ou desobedecer ao nosso Deus. Não podemos continuar no mesmo lugar, parado, sem fazer nada. Nós vamos sofrer o quê? As consequências das coisas que nos acontecem ao nosso redor. Jonas se deitou e dormia lá no fundo do navio profundamente. Ele não estava nem aí, como diz o ditado aí, né? Para o que estava acontecendo lá no navio, lá em cima. O pessoal jogando toda a bagagem na água e ele lá dormindo profundo. Foi enquanto o chefe lá do navio foi lá, né? Andou, desceu, foi lá no fundo do poço, perto da casa das máquinas, e encontrou Jonas lá no mau sono, né? Dormindo como se não tivesse acontecido nada. Foi aí quando ele perguntou para ele o que estava acontecendo. Aí ele confessou o que ele tinha feito. E nós sabemos o restante da história. Jonas foi lançado no mar. O mar se acalmou. Um peixe o recolheu. Vomitou ele lá na praia, né? E dali em diante aconteceu coisas interessantes na vida de Jonas. A mesma mensagem, irmãos, que Jonas era para pregar lá na Nínive, era a mensagem de arrependimento. É a mesma mensagem que nós, adventistas do sétimo dia, temos hoje que pregar. As 3 mensagens angélicas, né? Primeiro, temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Segunda, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E terceira, se alguém adorar a besta, a sua imagem, não. Temei a Deus, dar glória, adorai ao Senhor. Vamos ler, Apocalipse. Me fugiu da mente agora. A terceira mensagem angélica. Apocalipse 20, Apocalipse 13, né?
Apocalipse capítulo, acho que é 7. Deixa eu ver, não é 7. Alguém achou? 14, né? Eu estou aqui no 13, é 14. Vê se eu sei, exatamente. Então, a última mensagem angélica, né? Seguiu-se o anjo segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Então, essas são as 3 mensagens angélicas, umas mensagens de arrependimento que nós devemos pregar ao nosso povo. E o evangelho de arrependimento que Jonas iria pregar para Nínive era uma mensagem de arrependimento, para que o povo se arrependesse de seus pecados. Para nós hoje não é diferente. O nosso mundo está precisando de uma mensagem de arrependimento. Nós vivemos hoje num mundo onde a crise está por todas as partes. Estamos indo de um lado para o outro. Deus nos mandou, assim como manda a Jonas pregar. Os juízos de Deus estão prestes a cair nesse mundo. E nós vivemos hoje essa realidade da nossa vida, né? E temos essa mensagem para ser pregada a todo mundo. Uma coisa que temos que admitir, que não podemos criticar o profeta Jonas pelo que ele fez, porque talvez ele esteja fazendo a mesma coisa, mas nós temos que mudar a nossa atitude. Deus pode nos estar mandando em nós irmos pregar em tal lugar, e nós podemos estar fugindo, não por um navio, mas por outra qualquer coisa. Podemos afundar a qualquer momento. Por isso precisamos ter a nossa consciência não adormecida. Nós corremos o risco também de estar dormindo como Jonas, né? Sossegadamente, com coisa que não está acontecendo nada, mas o nosso mundo está vivendo uma crise espiritual, uma crise moral, uma crise econômica, e nós sabemos disso. E a advertência é para nós hoje, para que nós pregamos esse evangelho, para que o povo possa conhecer Jesus, e o que? Preparar-se para a segunda vinda dele. Precisamos alertar ao mundo que estamos vivendo no tempo do fim. Tantas coisas acontecem quando nós ligamos a televisão, o rádio, nós escutamos cada notícia que não dá para acreditar. Nossa, será que é verdade isso mesmo? Mas é a crise moral, a crise espiritual, a crise econômica que nós estamos vivendo. Estamos caminhando para o fim. Mas nós, os remanescentes, nós temos essa mensagem. É a mensagem de arrependimento para pregar ao povo. E depois que aconteceu tudo isso, no capítulo 4 de Jonas, nós temos o desfecho dessa história. Jonas, Deus chamou Jonas pela segunda vez e falou: você vai pregar a Nínive. E você tem o quê? 3 dias para pregar a esse povo. E Jonas partiu dali para pregar. Eu não sei que época que era aquela, mas eu sei que era muito quente, muito calor. E Jonas saiu pregando o evangelho de rua em rua, de bairro em bairro, e pregou o evangelho durante 2 dias seguidos. Jonas pregou o evangelho. Aí ele estava exausto. Aí ele armou uma cabana e se deitou lá na sombra. Aí o que Deus fez? Deus fez nascer o quê? Uma planta, bem ali,
perto de Jonas. Eu fico imaginando, esses dias deu 41 graus no Rio de Janeiro, aqui, e eu imagino que lá nessa época também deveria estar muito quente nessa região, porque o calor era escaldante. E Deus fez nascer uma plantinha, e Jonas ficou ali debaixo da sombra da plantinha. E quando Jonas estava lá, bem tranquilo, na sombra lá, veio uma formiga, um verme lá, e cortou a planta. E aí acabou a sombra de Jonas. Aí Jonas ficou inquieto, né? Perguntou a Deus, mas por que isso? Por que o Senhor faz isso comigo? Já preguei o evangelho para o povo se arrependeu, o povo se vestiu de saco, jejuou, e o Senhor perdoou e não vai destruir a cidade. Jonas ficou irritado com Deus. A Bíblia diz isso aí. Tem um verso aí que acho que é verso 5. Jonas 4, verso 5. Diz que Jonas ficou irritado com Deus. Por quê? Deus não ia mais destruir Nínive. O povo tinha se arrependido. E por que também? Ele estava bem tranquilo debaixo da sombra lá da planta que Deus fez crescer, e veio um verme e cortou, e ele agora estava no sol escaldante. Aí Deus pergunta para Jonas, né? Eu não irei ter piedade ou misericórdia para com esse povo, se eu fiz nascer uma planta, fiz nascer, fiz crescer e fiz morrer, não eu hei de ter compaixão da cidade de Nínive? O que vale mais? Uma planta ou um ser humano? Então, são várias lições que a gente tira aqui, né? Da história de Jonas na nossa vida, né? Deus, Ele está no controle de tudo. Quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, Ele chamou quem? Ló e sua família para sair da cidade, porque a impiedade tinha tomado conta daquelas duas cidades. E nós vemos que o povo de Sodoma e Gomorra, eles não se arrependeram, inclusive a esposa de Ló também. E às vezes nós ficamos pensando, mas Deus é injusto, né? Tanto trabalho de Jonas com aquele povo, e a cidade não foi destruída. Talvez nós possamos pensar igual Jonas pensou. Mas o povo o quê? Ele se arrependeu. Não hei de ter compaixão com esse povo. No caso de Ló, Ló perguntou, se tiver 100 justos aqui, o Senhor vai destruir? Deus falou, não. Se tiver 10, não. Se tiver 1, não. Eu não vou destruir a cidade. Mas se não tiver ninguém, eu vou destruir a cidade. Foi isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E às vezes nós não entendemos os desígnios de Deus. Mas Deus sempre está ao nosso lado. E quando Ele nos manda para o trabalho, para fazer o seu serviço, de pregar o Evangelho, Ele sabe que vai dar certo. Que não há o que temer diante do mandado de Deus para esse povo. Quando Deus chama, temos que obedecer. Jonas ficou, como eu disse, ficou irritado. Ele desistiu de destruir a cidade de Nínive. Aí que vemos, Deus deu mais uma lição para Jonas, né? Uma lição de saber dar valor às pessoas, né? Saber dar valor às pessoas. A mesma mensagem de arrependimento que era para Jonas pregar, é a mesma para nós hoje pregar ao mundo. Porque o mundo está para ser destruído, assim como a cidade de Nínive ia ser destruída. Mas Deus tem muitas pessoas ainda nesse mundo para ser resgatada. E esse trabalho é nós que temos que fazer. A mensagem de arrependimento é essa mensagem que nós temos que pregar hoje. E quando Deus nos mandar ir a qualquer lugar, não devemos temer. Devemos acatar a ordem do nosso Deus. Nossa responsabilidade é nossa responsabilidade. Porque o Evangelho, ele tem que ser pregado.
em todo o mundo, em todas as pessoas. O mundo está em meio à crise. E nós não podemos dormir em meio à crise. Assim como Jonas dormiu em meio à crise lá do navio, e ele estava bem tranquilo dormindo. Mas nós não. Nós sabemos o que Deus quer, que a missão ela foi confiada a nós, a mim e a você. Efésios 5,14. Vamos ler essa passagem da Bíblia. Efésios 5, verso 14. Todos acharam? Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo que te iluminará. Desperta. Talvez você estamos dormindo, né? E Jesus está nos falando: desperta tu que dorme, levanta-te. Nós estamos precisando nos despertar, pois o tempo em que vivemos, ele pede o quê? Uma urgência. Nós temos uma tarefa a cumprir, e essa tarefa o quê? É urgente, e Deus nos colocou nessa tarefa de pregar o Evangelho a toda criatura. Essa tarefa é nossa, é minha, é sua, é das pessoas que nós conhecemos, de levar essa mensagem. Romanos 13:11. Romanos capítulo 13, verso 11. É isso, fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertar-nos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos cristãos. A salvação está mais perto. É hora de nós despertarmos do sono. O que estamos fazendo? Nós somos o quê? Testemunham. E devemos testemunhar do Evangelho. Onde é Nínive? Onde é a cidade de Nínive para você? Onde é? É aqui ao redor da Vila Matilde, é lá onde eu moro, onde o Wagner mora, onde você mora. Ali é a cidade de Nínive, onde nós temos o quê? Que pregar esse Evangelho. A minha Nínive está bem perto de mim. Eu não preciso fugir. Eu não preciso pegar um navio para ir longe e depois ter que voltar. Nínive está perto. Talvez seja o meu vizinho, um dos meus familiares, da própria minha família, né? Ali. É Nínive, para me pregar esse Evangelho. Meus amigos, né? Meus amigos do trabalho, né? Meus colegas de trabalho. Essa mensagem de salvação e de arrependimento é responsabilidade nossa de levar. Precisamos ir agora, fazer de nossa experiência, fazer essa experiência com Cristo. Falar da transformação. Irmãos, uma vez eu vi um testemunho de uma irmã, que ela não dava estudo bíblico. Mas ela chegou numa pessoa e contou como Cristo tinha transformado a vida dela. E através desse testemunho dessa irmã, essa pessoa depois se batizou e se tornou adventista. Ela não precisou dar nem estudo bíblico para essa mulher. Só que ela contou a vida que ela vivia, o que ela era e que Cristo fez na sua vida. A transformação que fez na sua vida. Talvez a gente fica pensando assim, não sei dar um estudo bíblico, não sei fazer nada. Conte para ela o que você era, o que você é hoje. O que Cristo fez na sua vida, né? O que Cristo transformou na sua vida. Isso fará com que essas pessoas conheçam o Evangelho de Cristo, né? E recebam a mensagem de salvação. Através da mensagem, fale também da mensagem que alguém trouxe para você. É bom nós relembrarmos, né, como nós conhecemos o Evangelho e contar, compartilhar
isso com os outros. Irmãos, essa é uma história de Jonas contada de uma maneira diferente. Que nós possamos tirar proveito dessa mensagem, que é uma mensagem de arrependimento, de conversão de uma grande cidade, que era a cidade de Nínive, uma cidade muito grande, era a capital dos assírios. E vemos como o evangelho foi poderoso, né, de converter uma cidade inteira. Que privilégio para um profeta de Deus, né? Chegar numa cidade, por maiores problemas que Jonas passou, mas chegar numa cidade e pregar, e a cidade inteira, sem nenhuma pessoa rejeitar o evangelho de salvação. Que privilégio seria para nós não converter o bairro inteiro de Vila Matilde, mas pelo menos uma pessoa, já seria o suficiente de cumprir a missão que o Senhor nos tem concedido. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que possamos tirar da vida de Jonas uma lição para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar? Jonas foi um representante de Deus, né? Um agente de Deus. E eu e você, nós somos chamados para continuar. Mas só Deus pode moldar a nossa vida. E te convida para você ser um vaso novo. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Oremos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pelos momentos que aqui passamos. Ajuda-nos, Senhor, a ser como Jonas, levar essa mensagem de arrependimento às pessoas que necessitam. Que através do nosso trabalho, do Evangelho pregado, possamos tornar um vaso novo e as pessoas que assim pregamos também o Teu Evangelho. Nos leva de volta para os nossos lares, na companhia dos Teus santos anjos. Nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém.